Cristo. Estamos aqui para a primeira aula da matéria de psicologia pastoral. Na verdade, nós, na Academia de Psicologia, nós denominamos esta matéria como psicologia aplicada ao ministério. Porque falar de uma psicologia pastoral, isolando essa nomenclatura, torna-se algo muito complicado. Enfim, esta é a primeira aula, nós teremos mais 3 aulas desta matéria, onde nós estudaremos conceitos básicos da psicologia aplicados ao ministério pastoral, buscando facilitar para você o relacionamento com a membresia da igreja. Então, nesta primeira aula, nós falaremos dos conceitos básicos da psicologia, buscando explicar a você aquilo que é o fundamento de tudo, ok? Então, como sempre, vocês já me conhecem, eu gosto sempre de partir do princípio etimológico. Então, o princípio etimológico está pautado na palavra psicologia. O que significa a palavra psicologia? A palavra psicologia é a junção de 2 vocábulos gregos, psique e logia, que unificando-os, nós temos psicologia, psiquer, mente, e logia, estudo, estudo da mente. Alguns mais modernos e pós-modernos preferem dizer que psicologia, em conceito, é o estudo da subjetividade. Estudo da subjetividade, ou seja, estudo do eu, estudo da pessoa em si. A psicologia, ela tem como base analisar o ser, o indivíduo, nos mais variados conceitos e nas suas mais variadas nuances. Segundo a escola de Frank Vitor, a logoterapia, nós devemos analisar o indivíduo de forma psico-social e noética. São 4 vertentes. Aqui você já vê que difere um pouco do que a teologia vai nos dizer. Porque a teologia, ela pega o ser humano e ela tricotomiza ele, quando ela fala de corpo, alma e espírito. Em algumas vertentes, unifica espírito com alma, nós temos uma dicotomia corpo e espírito, que é a parte imaterial do homem. Como a maioria são tricotômicos, então nós estamos citando a tricotomia. Enfim, então para a escola de Frank Vitor, a logoterapia, o ser, o homem em si, o indivíduo, ele deve ser analisado de forma biológica, ele deve ser analisado de forma sociológica, ele deve ser analisado de forma psíquica e também de forma noética, que é a sua parte espiritual, que não quer dizer a sua parte religiosa. Dentro da psicologia, nós diferimos o que é religião de espiritualidade, ok? Então, dentro deste primeiro momento, entenderemos conceitos base. Como isso pode se apresentar e aplicar no ministério pastoral? O pastor, ele deve ser um homem abalizado para tratar pessoas, até porque a igreja, ela é uma comunidade terapêutica. A igreja não é apenas um local onde você vai prestar seu culto. A igreja é um local onde você passa boa parte do seu tempo. A igreja é um local onde você socializa-se, onde você treina, condiciona tua mente e aonde você exerce a tua espiritualidade dentro do âmbito religioso. Então, o homem de Deus, o pastor, aquele que está abalizado, outorgado e ordenado para lidar com essas pessoas, ele deve ser uma pessoa empática, ele deve ser uma pessoa altruísta, ele deve ser uma pessoa resiliente, porque ele, afinal, vai lidar com a subjetividade de cada indivíduo. Então, no primeiro ponto,
aqui da prática pastoral da psicologia, o pastor deve ser um homem que respeita bem as leis da natureza. Quais são elas, professor? A natureza deu para nós 2 ouvidos e uma boca. Então, como um bom pastor, o obreiro deve ser uma pessoa calada. Ele não deve ser um tagarela. Ele deve ser uma pessoa que ouça mais e fale menos. Ouvir é uma arte, já dizia um grande pensador. Até porque, dentro da psicologia, nós mais ouvimos do que falamos. E quando nós vamos analisar problemas dentro do ministério, nós temos que parar para ouvir e, se preciso, falar alguma coisa. Porém, quase sempre não será preciso falar nada. Às vezes, um membro procura o pastor e ele só quer ser ouvido. Você não precisa dizer nada. Ele só quer jogar para fora aquilo que está afligindo ele. Então, você, enquanto obreiro, enquanto ministro, enquanto líder ministerial, você deve ter coerência ao falar. E para manter o equilíbrio, muitas vezes você não precisa falar, você apenas ouça. Ouvir é uma arte. Ouvir é uma arte onde muito poucas pessoas conseguem exercer. Então, se eu sou um obreiro, se eu estou almejando o ministério, se eu sou uma líder de departamento, eu preciso ter cautela na fala. Então, quando nós vamos lidar com o indivíduo, o ser humano, ele é uma complexidade, é de uma complexidade estratosférica. O ser humano, ele é complicado. E o altruísmo do líder ministerial, do pastor, do evangelista, do diácono, o altruísmo tem que estar presente, ele deve preocupar-se com o próximo. Ele deve saber se a ovelha está bem. Irmão, se está bem, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar. Você não deve, Tiago diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. E hoje em dia nós temos uma sequência, posso assim dizer, de pessoas que vêm assumindo posições que são pessoas que não têm altruísmo, não são altruístas, não se importa com o outro, não se preocupa com o outro. O líder, ele deve possuir altruísmo, deve ser altruísta. Você deve se preocupar com o próximo. Você deve procurar ajudá-lo. Ah, pastor, eu estou precisando de dinheiro. Não significa que você vai dar dinheiro para o indivíduo. Arruma um emprego para ele. Existe um livro do Iago Martins, A Máfia dos Mendigos. Tem pessoas que se acostumam em depender do altruísmo, da ajuda, da empatia dos outros. O líder, ele deve ser, antes de tudo, um educador. Freud disse que a educação é traumática. Ela deve ser traumática, porque a consequência pelo não educar deve trazer traumas. Você me entende? Então, se eu sou um líder, eu tenho que ser altruísta, porém não devo criar ciclos viciosos. Porque às vezes eu crio ciclos viciosos. Isso é muito complicado. Amém? Diante do que nós pensamos a respeito da psicologia, nós temos também o estudo das emoções, aonde nós devemos, segundo Daniel Goleman, lidar, sabendo que dificilmente venceremos elas, lidar com as emoções, saber que o ser humano, ele é complexo, ele é maleável e que ninguém tem a última palavra. Talvez você até disse, eu não vou fazer assim, mas de repente você muda de ideia. Às vezes você se estressa de uma forma muito grande. De repente você já está melhor. Tudo isso está pautado ao teu temperamento. O líder, ele deve aprender a lidar com os temperamentos dos seus liderados. Digamos que na tua igreja tem uma pessoa muito explosiva. Você vai tratar ela também de forma explosiva? Jamais. A Bíblia já nos diz que uma palavra branda desvia todo furor. Em outras palavras, a Escritura está nos dizendo o quê? A Escritura está nos dizendo que se eu sou inteligente, eu não vou responder
a arrogância, a ignorância do outro com a mesma pegada de arrogância e de ignorância com a qual ele me tratou. Então, diante de tudo isso, eu tenho que aprender a lidar com a subjetividade alheia. A grande verdade, a grande sacada na psicologia pastoral é que o líder, ele torna-se uma esponja. É por isso que ele deve ser treinado antes de assumir um posto de pastor, de evangelista. Ele deve passar por um treinamento. Se você não for treinado, dificilmente você vai conseguir exercer o ministério. Você não deve ser uma pessoa que se emociona muito rápido. Você tem que ser uma pessoa de emoções equilibradas. Você não pode ser uma pessoa que, de repente, toma uma decisão e pá, é dessa forma. Não. Você deve ser uma pessoa equilibrada, de decisões conscientes, buscando sempre abalizar-se do que está acontecendo envolto do rebanho que Deus te deu, para só então você exercer o teu pastorado. Dentro do campo do conhecimento da psicologia, nós analisamos as emoções. Nós entendemos, procuramos entender as emoções. Outro ponto que é, inclusive, da escola que eu faço parte, da logoterapia, aonde nós buscamos compreender a existência, compreender a razão do ser. Para que eu vim a essa terra? Qual o meu propósito? E aqui você não deve ser religioso. Você precisa ser espiritual. Ah, mas o propósito, bateu o pé, profetizou, é isso que Deus quer. Será se foi Deus que te usou? Será se não foi você se emocionando? Você já parou para pensar o quanto essa pessoa pode ser prejudicada por uma palavra que você disse profecia? Nós temos dentro do meio religioso, hoje em dia, pessoas que profetizam e dizem assim, diz o Senhor, Deus está dizendo assim, e o crente imaturo, ele recebe aquilo, ele não faz prova com Deus, ele não conversa com Deus, e ele termina entrando para problemas porque alguém profetizou. Ora, certa feita alguém chegou para mim e disse, olha, eu não tenho nenhuma preocupação com o que você vai me dizer. Deus me disse que eu vou andar o mundo inteiro pregando a palavra. Deus pode fazer isso? Pode. Sem dúvidas alguma. Deus ainda pode fazer com essa pessoa? Pode. Mas porque Deus me fez uma promessa, eu vou desprezar todos os outros ensinamentos que estão em volta de mim? Então, dentro da psicologia pastoral, nós tratamos isso também. Cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu vai dizer para um membro. Aquela pessoa, ela coloca em ti a esperança da vida dela. Talvez você não saiba, mas o que você falar para aquela pessoa é lei. É lei. Por quê, pastor? Porque ela te tem como um homem ou mulher de Deus, e sendo um homem ou mulher de Deus, ela vai se espelhar em você. E se espelhando em você, o que você disser, ela vai seguir. Então, aqui onde mora o grande problema da coisa. Então, muito cuidado quando você for dizer algo no aconselhamento pastoral. Muito cuidado quando alguém chamar você para conversar. Cuidado para a emoção não tomar conta de você e você não dizer que Deus está te usando sem Deus estar te usando. Eu creio no ministério profético, eu creio nos dons, mas nós devemos ter cautela. Cautela nos faz chegar além, ok? Então, dentro da psicologia pastoral, aplicada ao ministério, nós também estudamos a respeito do estudo da razão, ou seja, entender os porquês da vida. Por que eu existo? Qual o propósito da minha existência? Nunca diga para alguém o propósito da existência desta pessoa. Nunca diga. Ouça ela. Espere que ela vai se abrir para você, vai dizer para você o que ela sente, como é a vida dela. Mas antes de tudo, tome muito cuidado no falar. Amém? Então, esta é a nossa aula introdutória, onde nós estamos tratando sobre conceitos e direcionamentos para uma boa compreensão da psicologia aplicada ao ministério pastoral. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima aula.